esses dias. Então, vou passar para o professor Valdeci e um bom trabalho para todos. Bom dia a todos e a todas. Então, é com muito prazer que nós vamos dar continuidade aos trabalhos do primeiro seminário de estudos de História e Cultura Afro-Brasileira, discutindo nessa mesa, a partir das experiências, das vivências de um Ialorixá de um Ialorixá e de um Babalorixá, as religiões de matriz africana. Bom dia a todos e a todas. Eu sou pai Lima, da cidade de Guarabira. A minha casa é em Ibiaxé, Goiás. E nós estamos aqui, mas, professor Valdeci, vamos ser um pouco gentil. Tem a mãe Lúcia aqui, nós dois homens. Vamos, primeiro as mulheres, e nessa temática dar prioridade à mulher, porque, como diz, não só na nossa religião, mas em outras também, mas principalmente na nossa religião, as mulheres têm preferência, as Ialorixás principalmente. Mãe, ela já sugeriu que o senhor começasse sem nenhum problema. Eu só não avisei. Sem nenhum machismo, pode começar. Então, já que a mãe Lúcia cedeu a vez, o meu axé a todos vocês aqui. Mas para que vocês me conheçam melhor um pouquinho, como eu falei, meu nome é Lima, eu sou filho de mãe Jane de Oiá também, da cidade do Rio de Janeiro. A minha avó se chama Ngoromim, filha de Quintala, e eu sou bisneto de Joãozinho da Gomeia. Então meu axé é Gomeia. Que bom a gente estar hoje discutindo aqui, vendo. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito da discriminação, como nós vencemos a discriminação em Guarabira, uma cidade pequena, como nós conseguimos vencer essa discriminação lá, as barreiras que nós passamos lá em Guarabira. Quando se mora numa capital, numa cidade grande, você já sofre pelo preconceito de cultuar uma religião de matriz africana. E você, ao morar numa cidade pequena do interior, aí é que fica difícil de você conseguir vencer esse preconceito. Eu morei durante 25 anos no Rio de Janeiro e tive que voltar a morar em Guarabira, convidado para ser assessor de comunicação do prefeito eleito em 1992. E eu nem queria, porque naquele momento eu achava que o meu orixá ficou no Rio, e eu não vim para Guarabira, foi para assumir um cargo de assessor de comunicação. E chegando lá, a minha companheira na época me falou que sabe como é que é? As conversas às vezes de mulher, como funciona. Aí quando alguém precisava de algo espiritual, aí ela dizia assim, fala com Lima, que Lima dá um jeitinho, ele resolve. Aí chegava para mim e dizia assim, Lima, olha, você sabe, você não pode dizer não. Você tem que dizer sim. Eu dizia assim, mais sério, olha, meu santo está lá no Rio, eu não quero compromisso aqui com o santo, eu quero sim fazer um local, trazer meu santo para aqui, mas para mim cultuar, para mim cuidar do meu orixá. E ela, naquele momento, dizia assim, não, mas você não pode dizer não.
Tá bom, marca para segunda-feira. Na segunda-feira, aí, uma segunda-feira, 2, 3, quando eu vi, a minha residência estava tomada. E eu, o que fazer? Aí, não tinha nem o que. Fui ao Rio, peguei meu orixá. E numa dessas vezes, aí meu cunhado, que é Ogã, não, o cunhado dela, que é Ogã, veio também e disse: não, nós vamos fazer uma festa. Vamos tocar aqui a festa do Exu, todo ano, lá dia 13, nós comemorávamos dia 13 de junho, vai ter que ser comemorado aqui também. Eu falei: Céia, veja bem, você, a partir da hora que você tem aqui dentro de casa, as pessoas não sabem, mas quando você leva para faz um toque, alguém escuta, você vai ser discriminada. As pessoas vão parar de falar com você. Nossos filhos vão perder amigo. Ela disse: mesmo assim, não importa como seja essa espelha. E assim organizou a festa. E quando começou, nós fizemos uma festa no quintal da nossa casa. Lá, e quando começou, um montão de pé virada. E ela é daquela que não leva desaforo para casa, e falou 1000 palavrões com alguém que ia acionar. Nesse período aí, infelizmente, ele parou. Foi realizada a festa. Alguns vizinhos, no dia seguinte, teve uma vizinha que até chegou a se mudar, porque disse que ali era a casa do demônio, e não iria morar perto da casa do demônio. E por coincidência, essa vizinha se mudou para outra, e ela foi morar numa casa do demônio que fica em frente também, porque a casa onde ela se mudou tinha outra casa que cultuava também religiões de matriz africana, parece que foi até Castilho. Com a vizinhança. Mas eu disse assim: não importa. Tem o segundo toque, e aí chamaram a polícia. Requisitaram a força policial. Mas eu fui valer mesmo meus direitos. Disse assim, porque talvez as pessoas eles pensavam que nós estávamos ali brincando, ou estávamos falando. Se ele quisesse assistir, o público poderia assistir. Ele, por sinal, assistir
o que seria. E nós assim o fizemos, marcamos uma visita para que eles fizessem essa visita lá ao deles. E foi marcada essa visita, eles chegando lá, todos surpresos, todos. Tinha algumas pessoas que são católicas, são da áreas pastorais, pastoral da criança, pastoral do idoso, pastoral. Estavam surpresos e viram que não era nada daquilo que eles imaginavam. Então, hoje em dia, já a gente, dentro do fórum, não tem preconceito. Tá? Não existe esse preconceito dentro do fórum, por nós cultuarmos religiões brasileiras. E ainda existe, por parte da nossa gestora lá, um pouquinho de preconceito, mas um pouquinho, porque essa semana, junto com o professor Valdeci lá, a gente já quebrou mais uma barreira lá durante todo o dia, no dia 20, lá, nós requisitamos, foi feita uma audiência pública e foi feito. Há 2 anos nós requeremos, e só tinha presente o presidente que requeriu a sessão. E nós dissemos que aquilo era impossível, que nós tínhamos que merecer respeito. E assim fizemos essa vez agora, na Câmara de 10 vereadores, tinha 8. Então foi um avanço para a gente. E nós podemos lá, nós falamos da nossa necessidade lá na Câmara, e eles também nos convidaram, acharam que o Poder Público viu a necessidade de implementar, está nessa luta de implementação da 10.639, e já contactou o professor Valdeci também nessa batalha lá em Guarabira, e ela já se comprometeu, né, professor, implementar a 10.639. Então já levou o teatro lá durante todo o dia e noite, e nos convidou lá para estar presente. Então vocês vejam que a luta que nós tivemos, eu fiz só um resumo assim dessa nossa luta, porque é dessa forma que a gente tem que enfrentar, sem medo, sem vergonha, sem se esconder, ter uma coragem de, em todos os locais que você ir, dizer assim, eu faço parte da religião dos orixás. Nas escolas, atualmente nós conseguimos um projeto de saúde junto às comunidades, e conseguimos o financiamento pela Fundação Kellogg. Então, esse projeto conseguimos aprová-lo e estamos levando junto às escolas, aos PSF e outras comunidades. Então você veja bem o que aconteceu. Mãe Lúcia estava presente lá na Assembleia, quando eu fiz essa reclamação, Mãe Lúcia. Então a senhora veja que a partir daquele dia, fazia 5 meses que o Conselho de Saúde não se reunia, porque eles tinham impedido que nós apresentássemos esse projeto nos PSF, porque dizia que era coisa de catimbozeiro. Por ser a coordenadora do PSF local ser evangélica, disse, não pode isso não. Isso é coisa de catimbozeiro, e não vamos deixar junto ao secretário. E mandou uma nota para todos os PSF dizendo que não era para deixar nós apresentarmos esse projeto junto aos PSF. Então você veja que ignorância de alguém, porque nós não estávamos preocupados com a religiosidade de ninguém, nós estávamos sim preocupados com a saúde das pessoas, nós estávamos preocupados em levar informação da saúde, principalmente da população negra, enquanto alguém você se dizer evangélico e tratar dessa forma. E nós sabíamos que nós tínhamos razão, porque iríamos a todas as instâncias que fosse possível. Fomos ficando durante 5 meses calados
aguardando uma decisão local do secretário da Saúde, e ele sem conseguir reunir o Conselho de Saúde, porque nós queríamos legalmente que o projeto fosse passado através do Conselho de Saúde, porque só assim teria mais credibilidade para que esse projeto fosse aprovado. E ele nós fomos na Assembleia, denunciamos lá, o filho da gestora de lá é deputado, e ainda bem que ele estava presente, ainda bem que ele estava presente para dizer para ele, e ele, eu acho que tomou as providências e reuniu o Conselho de Saúde. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. E disse, não era nada disso, foi um mal entendido. Então, que mal entendido esse? Se fosse mal entendido, não, era porque era coisa de uma casa que cultua religião de matriz africana, todos nós sabemos disso, que infelizmente o preconceito é incutido dessa forma, se incute porque não tem a coragem de dizer que tem preconceito com quem pratica a religião de matriz africana. Então, só que nós já tínhamos, por outro meio, entrado dentro das escolas. Aí nas escolas foi outra coisa. O alunado viu de uma forma, viu a necessidade de uma forma espetacular. Porque você veja bem, nós fazíamos uma previsão de público de 1.900 pessoas durante trabalhar esse ano, e nós conseguimos um público já ultrapassar de cerca de 1.400 pessoas já. Então, dobrou a nossa expectativa, porque durante todo, era para um ano, um projeto de trabalhar 1.900 pessoas. Nesse primeiro 3 meses, nós conseguimos já 1.400 pessoas. Então, nós já estamos bem à frente da nossa expectativa. E assim a gente vai levando, e assim a gente vai lá na cidade, vencendo essa luta. Está aqui a menina da Caiana, e a gente lá na Semana Cultural, e a Semana Cultural foi feita o mês passado foi há um mês atrás. Agosto. Onde está aqui 2 meses agosto, atrás, né? Esse aqui é Valderido, ele é presidente da ACG, Associação de Arte e Cultura de Guarabira. E junto lá com o pessoal da Pastoral, mobilizou para que as meninas da Caiana fossem se apresentar lá. Mas enquanto estava se apresentando, aí outros diziam assim, essas negras aí pulando aí. Aí eu vi lá, essas negras não, essas negras têm nome, essas negras são da Caiana. Essas negras muito lindas aqui, que deram o prazer de estar lá e dançando, e mostrando que realmente o que a gente sabe fazer cantar, sabe fazer dançar, sabe fazer comida, isso que a gente sabe fazer, e estávamos lá. Então, dessa forma, cada vez, mais um passo, sem esmorecer tempo algum, cada vez que encontrava um obstáculo na nossa caminhada, cada vez que encontrava uma pedrinha, aquilo ali nos fortalecia, nos fortalece para dizer assim, agora que preciso ter força, agora que preciso ter coragem, sem ter subterfúgio nenhum para enfrentar. Nós tivemos uma reunião, você veja bem, nós tivemos uma reunião com a gestora, passamos 4 horas conversando com ela, explicando o que era religião de matriz africana. Ela disse assim, Lima, eu não posso, há 2 anos atrás, eu não posso pensar na lei de 10.639, porque isso é coisa de cada um de vocês. Eu sou adepta de Nossa Senhora do Parque, porque a oposição de Guarabira vai dizer, agora mudou, agora virou capiloseira. E eu fazendo vê-la, que não é nada disso que a lei da 10.639 manda que seja feito na escola.
Então, você veja a mentalidade dela, 2 anos. Esse ano, passou os 2 anos, para ela enxergar que a religião de matriz africana não era coisa de isso aqui podia ser taxada de catimbozeira. E até nós dissemos para ela, assim, olha, qualquer coisa, nós assumiremos essa luta, junto com a senhora também, porque é uma luta nossa. E infelizmente a gestora à época tratou dessa forma. Mas graças aos orixás que iluminou e ela voltou atrás, bom, porque só assim a gente pode hoje estar lá fazendo nossos cultos. Nós não temos muitos barracões lá de candomblés, temos sim alguns de Umbanda e Jurema, mas de candomblé não se tem só 3 casas. E dessa forma a gente está. E quando tem qualquer assunto que se relaciona, principalmente no raio, porque você sabe, cidade do interior, até briga de vizinho vai para o raio. Mas quando se relaciona à religião de matriz africana, nós estamos lá atentos para não deixar passar nada em branco, para que não sejamos cada vez discriminados. Então foi assim, a minha luta, nossa luta lá foi dessa forma. Eu quis contar essa experiência para vocês verem como é difícil quando se diz assim, negro, pobre, negro e ainda por cima cultua a religião de matriz africana. Aí sofre, mas muito mesmo. Só quem está dentro é que sabe o preconceito que você passa. Só quem está participando é que sabe a dificuldade que você terá que enfrentar. Se você não tiver coragem, você desiste na primeira caminhada. Quando chegar na primeira, você já vai desistir. E espero que alguém aqui não tenha passado o sacrifício que nós passamos. Espero que ninguém aqui tenha precisado ter essa luta tão grande para quebrar essa resistência aí das pessoas que se autodetermina católico, evangélico ou outra seita qualquer. Porque para a gente não tem. Para a gente que cultua a religião de matriz africana, mas Lúcia, a senhora já saiu em alguma casa pedindo que alguém fosse lá na sua casa? Não. Como na nossa casa também, ninguém vai dizer assim, você vai vir aqui cultuar, orixá e isso. Não. Você, cada um, quando se chegar com problema espiritual, você vê o que é problema médico, porque muitas pessoas pensam que você está ali, primeiro que você tem doença também. E muitas das vezes as pessoas acham que confundem doença com problema espiritual. Não, se tem doença, você encaminha para o médico. Primeiro a medicina lá que está lá foi capacitada para atender quem necessita. Quando os médicos não dão jeito, aí a gente vai implorar os orixás que nos dê luz, que mostre as ervas que poderão ser usadas para que seja curada essas pessoas. Então, assim é que a gente está caminhando. Eu espero ter passado um pouquinho dessa nossa experiência para vocês. E estou aqui para qualquer questionamento que vocês possam ter. Obrigado. Com a palavra, a mãe Lúcia. Bom dia a todos e a todas. Geralmente, antes de falar sobre a nossa religião, eu costumo rezar, né? Eu vou rezar, né? Reza significa, no nosso idioma, adorar. E
eu vou falar em Iorubá e depois eu irei tentar traduzir, porque o Iorubá que nós falamos nos nossos candomblés é o Iorubá arcaico, né? Então, ele é mais ou menos traduzível, não é o atual que se fala hoje na Nigéria. Ibá Olodumare, Ibá Kodá, Ibá Xedá, Auaebe Odô, Oxóssi, Jubaú, Kibauaxé, Kamadabá, Atorogé. Eu saudei Oxóssi nessa reza porque hoje é o dia de Oxóssi, né? Para nós do Candomblé de Queto. E hoje se está comemorando na casa da minha mãe de santo, em Salvador, Ilhaxé Poafonjá, a festa de Oxóssi da minha mãe Estela. Sinto não estar lá, mas está comigo, como ela falou, e eu estou com Oxóssi. E a reza diz assim: eu saúdo Olodumare, Deus maior. Saúdo o primeiro homem criado. Saúdo o último deles a ser criado. Nós que cremos em Oxóssi, pedimos e esperemos que ele ouça nossa saudação e que nossos desejos se realizem hoje e sempre. Axé. Axé. Que estiverem na plateia, pensa para Lima, Oxum nos proteja. E eu fui chamada para esse evento e não sabia bem o tema, né? Digo bem, mas falar sobre a minha religião é o que eu mais sei, né? O que eu gosto de fazer, na realidade, é mostrar aonde for que a nossa religião não tem nada a ver com demoníaca. Me desculpem os católicos e os cristãos, mas isso é criação do cristianismo e do cristão. Nós não temos um Deus nós não temos pecado, né? Nós temos o arbítrio. Nós não temos um orixá chamado diabo. Nós temos o orixá chamado Exu, que é o orixá intermediário entre o Aie e o Orum. Aie é a terra, Orum é o céu. Na Igreja Católica se diz que ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Veja como é contraditório. A gente não vai até o orixá se não for através de Exu. Então as pessoas vão dizer: então a senhora está dizendo que Jesus é Exu? Não, de maneira nenhuma. Jesus para nós, ele é o ser iluminado, como vários avatares que vieram à Terra, e com espiritualidade além. Ele era um estudioso da Cabala. Ninguém sabe onde ele estava dos 12 aos 30 anos. Estava estudando a magia, estudando a religiosidade. E ele não discriminou ninguém, né? Quando o Pai Lima fala nação, que realmente a discriminação de tudo que vem do negro não é, e especialmente a religião. E eu quero dizer a vós que estão aqui, a todos vós, que se não fosse a religião, o negro não teria sobrevivido. Porque foi a fé nos nossos ancestrais, a fé que fez que nós estejamos hoje aqui no século XXI. A religião ainda resistindo e persistindo depois de tanta atrocidade que foi feita aos nossos antepassados. Eu digo sempre, eu estive em uma palestra na Nova Consciência, onde tinha vários religiosos representando as religiões mais antigas do mundo. Estava lá judaísmo, budismo, muçulmano, não estava a religião afrodescendente. E na hora que foi aberta a palavra, eu fui dizer aos estudiosos das religiões, aos grandes e aos antigos, que se o berço da humanidade é a África, tudo começou lá, inclusive a religião. Então, nossa religião não tem 2000 anos, ela tem mais de 10.000 anos, ela veio com o berço da humanidade. Tudo começou lá. Todos nós, mesmo que tenhamos a pele branca, a pele clara, temos o pé na senzala. E esse meu pezinho na senzala me deixa orgulhosa. Eu hoje vinha dizendo no caminho para a minha filha de santo que se eu nasci para o sacerdócio, eu não nasci para a política. Eu acho que política e religião não casam bem.
Então, eu, se não fosse sacerdotisa dos orixás, eu seria sacerdotisa de alguma religião. Mas quis o meu destino, o meu Odu, que eu fosse da religião ancestral, na qual meu avô era negro, filho de africano, filho de escravo, e que ainda sofreu os algozes, mesmo com a dita liberdade, os algozes da escravidão, e que nós hoje ainda sentimos. Os mais de pele escura, mais, e os de pele clara, que está dentro com o pé na senzala aí, rezando a religião do africano, é ditado como pais de eguns, mães de encosto, macumbeiros. Eu estive fazendo uma palestra no colégio, quando eu cheguei, a diretora falou, chegaram os macumbeiros, hoje vai ter macumba. Eu não disse nada na hora, mas no outro dia eu peguei o Aurélio, fui até a secretaria, pedi licença a ela e li, mandei que ela lesse o que significava macumbeiro no Aurélio. Macumbeiro é uma etnia que veio para o Brasil e este tocava o instrumento macumba. E quem toca o instrumento macumba é macumbeiro. Como quem toca o samba é sambista. Então eu precisava que ela conhecesse. Isso aí é o que? É falta de cultura. É falta de conhecer a raiz. É falta de conhecer de onde ela veio. Nós não sabemos para onde vamos, mas sabemos de onde viemos. Eu sei de onde eu vim. Eu vim da África. Eu posso não ter vindo agora, mas meus antepassados me trouxeram até aqui. Por isso eu estou hoje aqui. Quis Olodumare, o Criador de todas as coisas, que em português é Deus, que o negro atravessasse o oceano em toda a sua diversidade e sobrevivesse para que o candomblé aqui no Brasil vivesse. Porque hoje em Queto, que eu sou a nação a que eu pertenço, ele não existe praticamente o culto a Oxóssi. Os sacerdotes que querem conhecer Oxóssi, eles vêm até o Brasil. Porque quando, na leva da escravidão, vieram primeiro os Bantus, os Jejes e, por final, a nação Nagô, que era a nação que brigava com os Jejes. Então, os negros, eles vinham brigando já dentro dos navios negreiros. Mas eles tiveram que, dentro dos navios, eles tiveram que se unir. Nação contra nação na África. Nação unida nos tubeiros. Ou eles se uniam ou morriam. Ou eram mais disseminados até, né? Porque morreram muitos. Mas eles viram que teriam que se unir. Olodumare viu a guerra lá no país, na grande mãe terra, que é a África, nossa grande mãe. E qual foi a artimanha que Olodumare fez? Ele disse, eu vou unir esses negros, que eles queiram que não. Então trouxeram várias etnias dentro dos mesmos tumbeiros. E quando chegavam no Brasil, os senhores de engenho escolhiam várias etnias diferentes para a sua fazenda, porque eles falavam idiomas diferentes. Então isso era uma estratégia do fazendeiro, do senhor de engenho, para que não houvesse uma revolução lá dentro. Mas Olodumare uniu. Você veja como o Criador é inteligente, né? Como a natureza é sábia, né, Pai Lima? Então eles uniram-se mais ainda, os Jejes, os Bantus, os Quetos, né? E hoje nós estamos com o candomblé, que é uma palavra de origem bantu, significa festa, alegria. Xirê em Yorubá é festa, é alegria. A gente se junta para louvar os nossos orixás com alegria. E hoje mais ainda, né? Porque nós estamos libertos. Nós podemos, apesar da perseguição dos neopentecostais, a gente tem a lei do nosso lado, a 7.716. É a que eu mais bato em cima, porque minha casa foi aviltada, foi apedrejada. Fomos ao Ministério Público. Mas porque hoje eu entendo, eu cultuava meu orixá em fundo de quintal. As igrejas por aí são monumentos, né? Então depois o vizinho adentrou e foi aquela confusão toda, e eu disse, olha, Oxum, você me deu tudo para me dar mal na vida. Eu nasci de família grande, família nordestina, pobre. E se não fosse a religião, ou estaria morta, ou na cadeia, porque a gente sempre tem uma história de vida, né? Para contar como eles contam as suas histórias. O sacerdote
Sempre todo sacerdote ele é testado, porque tem o ser e o querer ser. Então o ser, ele é testado, mas ele não vacila. Então desde menina no preconceito da macumbeira, da neta de macumbeira, é isso, mas eu não me importava não, né? Então fui crescendo nesse estigma e me acostumei com ele. Então o que é que acontece? O vizinho fez isso, mas também foi usado por Olodumare, pelo meu orixá também. O que é que eu fiz? Eu digo, eu já tinha um terreno, mas aí eu vi que a área ia ser invadida por edifícios, não ia dar certo. Eu fui para a periferia, construí um terreiro com 420 metros de área coberta, dei dignidade a meu orixá, porque a gente já sempre morou em fundo de quintal, né? E meu orixá me merecia, porque ele tinha me dado um pouco de... Aliás, um pouco não, tinha me dado dignidade para chegar onde eu cheguei. E eu construí na beira de uma mata. Hoje eu estou lá, tranquila, junto da natureza, porque nossa religião, nós somos, na realidade, adoradores da natureza. No momento que a gente adora, nós adoramos o ser humano, nós respeitamos, porque atrás de cada ser humano existe uma divindade, que na Igreja Católica é chamado anjo da guarda, para nós é o orixá. Então, o povo de Queto, a gente de Queto diz assim, o povo de Queto, ele não faz o mal. Por quê? Porque a partir do momento que eu desejar mal a ela ou a ele, eu estou desejando a mim, a minha energia divina. Porque se na Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, filho de Deus filho de gato não pode ser cachorro. Então nós somos semideuses, nós somos filhos de Deus e temos a essência divina dentro de nós. Resta a nós fazer a essência divina se materializar, ou a essência negativa que dá-se o nome no cristianismo de demônio, de demoníaco, né? Então, esse preconceito veio também devido ao cristianismo. Né? Então, o que é que o negro muito inteligente, né? O QI do negro é acima de qualquer coisa, né? Para os brancos não, para os arianos não, mas nós sabemos que sim. Eles colocaram na senzala, acho que todo mundo aqui conhece da história, um pouquinho da história da cultura africana, sabe? Colocava as imagens dos católicos, dos santos católicos, eram batizados, eram obrigados, perdiam sua identidade logo numa missa, né? Já tomavam o nome do santo do dia, já perdeu a identidade aí, mas ele não perdeu o amor orixá. Ele fazia o seu altar católico e embaixo eles conseguiriam colocar os ibais dos orixás, os ocultares, o que representava a sua crença, né? Porque nós adoramos uma pedra, nós adoramos uma folha, onde está o Oxóssi, onde está o sangue, nós adoramos a mata, o rio, as águas, os seres humanos, tudo para a nossa religião é sagrado, tudo merece respeito. E o negro, o africano, ele é religioso 24 horas. Ele amanhece o dia, ele saúda o dia que está nascendo. Existe uma reza em Yorubá chamada Olojooni, que é a reza saudando. Quando o filho nasce, ele apresenta para o Criador, ao mundo: aqui está o filho da terra, aqui está o filho da carne, aqui está o filho que foi mandado por Olodumare para cumprir sua missão no plano terra. Porque nós somos espírito vivendo a experiência em matéria, né? Então, se a gente for falar sobre religião, a nossa religião tem muita coisa para falar, né? Eu tenho, como eu disse, várias palestras, mas tem uma que eu escolhi aqui, que é Candomblé é cultura. Então a gente vai voltar um pouquinho à África, né? Gostaria até de estar lá, né, professor? Mas estamos aqui representando. Não se pode falar sobre a religiosidade afrodescendente sem ter de regressar, entre aspas, à África, onde tudo começou. E falar um pouco sobre os grupos étnicos, suas interatuações no cativeiro e a sua importância aqui no Brasil. Os grupos étnicos mais conhecidos são os bantus, eles se dividem em muxicongos, angolas e caçanges. Na África, ele fica na África meridional. E no Brasil, ele se situou na Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Os Jejes, eles têm o Jeje Savalu, o Jeje Marri, o Mina e o Nagô. Na África, ele se situa no Benin. Essas etnias se situam
E aqui no Brasil ele se situa mais na Bahia e no Maranhão. O Ebá, que é o Nagoebá, na África ele fica em Oió e na Nigéria. E no Brasil ele se situou em Pernambuco. E os quetos, os nagôs, a qual eu pertenço a essa etnia, né? Não sei se pertence a essa etnia. Eu pertenço a esse grupo religioso. Na África, ele fica em algumas partes da Nigéria e no Benin. E aqui no Brasil, o maior grupo de quetos foi na Bahia. Eles foram os últimos a serem conquistados e foram a última etnia a chegar na Bahia. Dentre esses grupos aqui no Brasil, destacaram-se os candomblés de origem bantu, chamados Batizado e Turma Junçada, cujo Tata-Tiquice mais famoso, né, o Babalorixá, porque Tata-Tiquice é o idioma que se fala em bantu, né? Foi o pai siriaco, né, o Tata Siriaco, em Salvador. Do jeito de Salvador, o mais conhecido foi o de Moitança, também na mesma cidade. Do jeito de Nari, o mais famoso foi o Kiezogodô Bogum Malê Mundó, que é o terreno do Bogum, também em Salvador, fundado por Gaiacu, Ludovina Pessoa e Cachoeira de São Félix, na Bahia. É no Maranhão que se encontram as casas identificadas com os rituais Minas Gerais e Tambor de Minas, como a famosa Casa das Minas, pela mãe do Regueso, a famosa Agotimé. Privilégio de conhecer, que hoje mora na ilha de Marajó. Na Casa das Minas, a mais famosa zeladora foi Mãe Andresa, sua atual sacerdotisa é Mãe Celeste. No Recife e adjacências, a casa mais conhecida é o sítio de Paiadão, em Leobá, Oguntei. É o nome em Yorubá. É a casa da rainha Oguntei, Iemanjá, uma qualidade de Iemanjá. Também tombado e de nação Ebá, que foi fundado por uma ex-escrava chamada Ifatunique. Paiadão, um de seus filhos carnais, assume a direção do terreiro após o desencarne de sua mãe, Ialorixá, dando continuidade e forma ao Ili. Está situado na Estrada Velha de Água Fria, no bairro do mesmo nome. Seu atual sacerdote é o Babalorixá Manuel Nascimento Costa, o Manuel Papai. O orupó dele, o nome dele, Farã Oguntei, neto de Paiadão. A nação Queiro tem a Casa Branca, na Avenida Baixo da Gama, em Salvador, como o primeiro candomblé do Brasil, divergindo com a Casa das Minas do Maranhão. Ressalto que os candomblés surgiram de confrarias católicas. Veja que ironia, né? Os bantus, eles veneravam ordem terceira de Nossa Senhora das Portas do Carmo, fundada na igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Pelourinho. Os Jeje, Nosso Senhor, Bom Jesus das Necessidades e Redenção dos Homens Pretos, na Capela do Corpo Santo, na Cidade Baixa. Os Nagôs, a maioria gueto, formavam duas irmandades. Uma de mulheres, a de Nossa Senhora da Boa Morte, que hoje cultua em Cachoeira, no mês de agosto, a maior festa da confraria de Nossa Senhora da Boa Morte. Por só mulheres, viu? O Ileaxé Anaçoga, esse nome é Yorubá, é a Casa Branca. Data de 1810, tendo sido fundada por 3 negras libertas com a ajuda do Babalaô, Rodolfo Martiniano do Bonfim, Obá Boné.
Yanassô, que cuida do orixá. Mãe minha me chamou, Obabi. Obabi significa o rei que nasceu aqui, cuja atual sacerdotisa é a que é a Estrela de Oxó, já falei. E no canto lá, atualmente, Mãe Carme de Oxalá, que é filha carnal de Mãe Menina, que ocupa o trono até o momento. E na Casa Branca é Mãe Tatá de Oxum. Houve e ainda há muita discriminação, perseguição e preconceito com a religião afrodescendente, devido à desinformação e o estigma que a religião católica criou para a manifestação religiosa negra. O negro, quando aqui chegou, foi obrigado a aceitar o batismo da religião predominante, perdendo assim sua referência e identidade, pois eram obrigados a mudar seus nomes. Mas eles, muito inteligentes e sagazes, arranjaram um jeito de ludibriarem seus algozes nas senzalas. Foi aquilo que eu já falei, né? Faziam altares com imagens de santos católicos e colocava debaixo deles os embaixos dos orixás, a representação dos seus orixás. Para quem é iniciado sabe o que eu estou falando, né? Quando os senhores nos viam rezando em frente a esses altares, pensavam que os negros rezavam para os santos católicos. Era puro engano. Falando em seus dialetos, não dava para saber se rezavam para os santos da igreja ou para as suas divindades. Assim surgiu o sincretismo, permitindo que a religião afrodescendente sobrevivesse. O sincretismo ele foi muito importante, né? Mas uma das lutas da minha mãe de santo é acabar com o sincretismo. Porque hoje nós não precisamos mais da Igreja Católica, não precisamos mais nos esconder. Hoje tem a lei, hoje tem a liberdade de culto e não precisamos colocar Nossa Senhora da Conceição na frente de Oxum. Oxum tem que vir na frente, porque é o nosso orixá. Porque o padre jamais vai colocar Oxum na frente de Nossa Senhora. Eu vejo o conhecimento de que o terreno vai abrir. Aí chama o padre para fazer o ritual católico. Isso é totalmente insano. Você tem que chamar seu povo, seus irmãos de santo, seu amigo de santo, seu pai de santo, seu povo de santo. Jamais. Eu sou Eu não sou católica. Eu fui batizada no catolicismo de pele mais escura, né? Então, até hoje na África do Benin, algumas pessoas que cultuam os orixás, lá os G. Conta as voltas dos africanos nascidos europeus, eles aceitaram que a maioria dos muçulmanos negros, a religião muçulmana, para sobreviver. Mas entre eles o poder
para os caminhos. Hoje tem várias, né, Paíma? Mas só tinha ela. Hoje tem várias, graças ao Alumar. A gente não precisa sair para comprar em Recife, assim, pagando passagem, pagando óleo de cara, né? O que é o verdadeiro, o que é o falso, para a gente não trabalhar com mais enganações, né? Porque aí o branco se aproveita. Fazendo lanche, né? Fui para a cidade, depois eu sempre vou lá, que sempre fico lá, gosto de ficar lá um pouquinho. E passou uma senhora com o marido, mais outra senhora, e viu uma estátua e falou assim: em nome de Jesus está amarrado. Eu não levo desaforo para casa. Eu sou tida como briguenta, larandeira, não sei o quê. Por que nós não vamos, como o pai não fez a pergunta, após suas ações? Da discórdia, do desamor, da intolerância por Jesus que você conhece, que eu estudo e que eu procuro entender, foi o Jesus, foi o ser humano que veio à Terra. Que estudiou em Yorubá, ela não queria, né? Então ela colocou um espelho, ela viu o exército atrás, e ela não se entregou.
que é que nós temos que fazer? Nós temos que dar mais uma vez a cara, o corpo, a alma e o sangue, sem ter medo de ser o que somos, sem ter vergonha de assumir a nossa religiosidade. Nós não estamos mais no cativeiro, gente. Nós temos que colocar, quando o censo chegar na sua casa, qual é a sua religião, candomblessista. Ah, mas não está aqui, então não vote em nada. Porque se você não dá outra coisa ali, eu vou dar. Deixe branco, né? É assim, aos pouquinhos, que a gente vai conseguindo se impor. Você vai ao hospital. Eu tive um problema seríssimo em Brasília, onde a lei foi feita. Uma filha de santo no CTI, fui para lá, diretamente para o CTI. Ah, não pode não, porque não é horário de visita. Na mesma hora, Exu, que é o mensageiro, né, ele faz a gente trabalhar sem a gente querer, né, para escandalizar, e ele é o dono da fala, da comunicação, é o orixá da comunicação, também é o da fertilidade, ele é o começo de tudo. Então, veja bem, aí vinha passar uma irmã com a Bíblia debaixo do braço, bom dia, na bota, bom dia, visita religiosa. O negão, olha, veja bem, o segurança já era o negão. E eu já estava feliz, né? Eu digo, ó, com o negro eu estou bem, vai dar certo, né? Puro engano, meu amigo. O branco já tinha feito lá, plantado a sementinha da discriminação na cabeça dele. Aí ela passou e disse, moço, eu também, eu sou visita religiosa. Eu disse, seu documento para provar, a senhora é o quê? Freira? Eu disse, não, eu sou mãe de santo. Aí ele disse, mas mãe de santo não é sacerdotisa não. Eu disse, na sua cabeça. Olha, moço, eu sou da Paraíba, eu falo errado, viu? Eu sou arretada, mas estou ficando nervosa. Não, não é não. Tudo bem. Como a gente vai no quarto, você tem uns anjos da guarda, né? Peguei o telefone e liguei para o Rio de Janeiro, para aí a coroa na casa de uma piada, Rosângela. Eu disse, Rosângela, minha filha está morrendo aqui. Eu não sei o que eu faço não, Rosângela, entrou uma crente e eu não posso entrar nessa aguarda 10 minutos. Minha filha daqui a pouco estava religiosa, direitos humanos, não sei o quê, lá dentro do hospital. E o cara dizia, não vai, eu vou dar entrevista ali na frente do Hospital Santa Helena. Aqui não pode não, ainda fica ali, moço. Vai sair atrás do Hospital Santa Helena e você vai ser demitido. Porque a lei foi feita aqui em Brasília e você tem a obrigação de conhecer. Isso já tinha vindo diretor, subgerente, não sei quem. Não, ela pode entrar. Quer dizer, você tem que fazer um escândalo, você tem que gritar, você ainda tem que fazer barulho para poder você colocar os seus direitos. Que a lei existe. Agora quem tem que fazer cumprir somos nós. Porque se a gente não fizer o cidadão, ele tinha que ter conhecimento que a lei já dá permissão para nós, sacerdotes da religião afro. Nós somos iguais a qualquer um, padre, pastor. A gente pode entrar e dar assistência religiosa ao nosso doente qualquer hora. Não tem esse negócio não. E se bota lá, você vai acompanhar uma pessoa, eu vou acompanhar um filho de santo meu no hospital, qual é a religião? Candomblessista, não tem aquele, então não boto nada não, meu querido. Viu? Porque é obrigado a colocar, porque é uma religião reconhecida. Infelizmente o povo só procura o povo em geral. Nossa casa, quando o médico não dá mais rezar. Aí chega lá, a gente vai para o sangue, vai para o Muru, vai rezar, vai fazer ebó, a gente pensa que é coisa ruim, não é? Muita gente acha que ebó é limpeza, a gente vai fazer uma limpeza, porque a falta de saúde é desequilíbrio espiritual. No momento que seu corpo físico ele se desequilibra, o seu espiritual vai junto. Aí vem as doenças. O Olodumare não mandou a gente para a terra doente. A gente começa a se desequilibrar. E esse desequilíbrio surgem as doenças. Só que às vezes, quando chega na nossa casa, já não tem mais jeito. Porque também doença não dá imposto. Dá em seres humanos, dá em pastor, em papa, em pai de santo, em mãe de santo. A cabeça é capaz, as pessoas acham que pai de santo não pode adoecer, né? Acham que nós somos um ser assim, mãe, você está doente. Não, mãe, você não pode resolver nada não, mãe, você está doente. Como é que a mãe de santo adoece? Adoece e morre. E para nós a gente não morre, a gente volta para onde a gente voltou. Quer dizer, ele vai voltar para a terra de olhar.
lá no astral, eu vou voltar para a água de Oxum. Né? É assim que a gente vê nossa religião. Nós somos religiões que adoramos, os evangélicos adoram Deus vivo. A gente adora nossos orixás vivos e temos como provar. Temos como provar com a água, com o sol, com a chuva, com o vento, com a tempestade, relâmpago e trovão. Esses são os nossos deuses vivos até o fim da eternidade, até o fim da vida, até o dia que a gente foi. A gente vai se a terra continuar equilibrada, que é o Xumaré, que equilibra. Enquanto ele equilibrar o plano terra, a humanidade cair e os orixás estarão aí, porque nós somos representantes dele. E que o orixá nos abençoe, nos proteja. E vocês são adeptos ou simpatizantes, procurem ver mais o que é nossa religião para não ter medo. Porque só agride quem teme. Quem não conhece, agride. Quem não conhece é que teme e consequentemente agride. Então vamos conhecer, vamos estudar, porque está na cultura do nosso país, a nossa religião. Muito obrigada pelo tempo. Da prática da cultura afro-brasileira através da religião ou a religiosidade de matriz africana, no Brasil ainda hoje ela se constitui um exercício de resistência e um exercício de reinvenção da África no Brasil, né? A gente viu aqui nos dois depoimentos que apesar de haver uma legislação que garanta, que assegure essas práticas, elas ainda não são uma verdade nas nossas cabeças, né? E nesse sentido, o que nós estamos fazendo aqui nesse evento, que é um exercício também de educação, um exercício de conhecer esse outro, esse diferente, é quem vai nos possibilitar construir uma sociedade que consiga, né, viver nessa diversidade e nessa alteridade que caracteriza e que representa o Brasil. E a educação se constitui, né, um espaço importante, a escola, né, e como o Pai Lima nos colocou, a Lei 10.639, ela não vem estabelecer que a escola tem que ensinar ensino religioso afro-brasileiro, mas ela vem possibilitar que esse conteúdo ele também faça parte do currículo escolar. E como professor de História da África, a gente tem feito esse exercício mais efetivamente, né, lá na cidade de Guarabira, levando os alunos para o terreiro, como também levando o Pai de Santo para a sala de aula, né? E que para mim foi um desafio, porque era uma preocupação que eu tinha, né, em função dos alunos fazerem perguntas que eu não sei responder, e eu disse a melhor pessoa que pode nos responder são os praticantes, né? E esse ano de 2007 a gente fez esse exercício mais efetivamente, né? Levando os alunos para conhecer, fazer isso que Mãe Lúcia até fala, dizendo, conhecer esse diferente e tirar os estereótipos, os estigmas que nos foram colocados, né? A ideia, a compreensão da religião de matriz africana como uma prática diabólica, demoníaca, que lida com o mal e que os alunos puderam ter a oportunidade de ver, de ouvir e que não existe nada disso. Como também participar das festividades, dos rituais que são exercitados e que são abertos, né? Então, eu acredito que esse é o caminho, a escola é o caminho, a educação é o espaço que a gente tem para criar essa nova mentalidade. E sempre colocando para ele, né, que o meu propósito não é, como eles dois muito bem colocaram, não é converter ninguém a ser candomblessista,
mas é possibilitar esse outro conhecer o candomblé e quebrar os preconceitos, tá certo? E aí a gente vê também uma outra função do espaço, né, do terreiro, do barracão, que é o espaço social. Então, o terreiro, ele não é apenas o lugar da prática religiosa, mas ele é também o espaço de onde os praticantes estão intervindo na sociedade. Então, o Pai Lima está conosco nessa empreitada de implementação da Lei 10.639, na formação também, uma vez que através do projeto que ele atua em Guarabira, na área da saúde, aí vejam como é interessante. O terreiro tem um saber indispensável à saúde, utilizando as ervas, que a medicina desconhece e ela insiste ainda em desconhecer em algumas localidades, né? Então, por exemplo, é esse saber que cuida da doença, que cuida da saúde, né? Eu diria que cuida da saúde através das ervas, que ele está tentando fazer com que o PSF absorva, porque o povo de terreiro usa a erva para resolver a sua saúde e isso resolve, né? Então a gente tem, por exemplo, na Universidade Federal da Paraíba, uma professora da área de bioquímica, farmácia, que tem desenvolvido um trabalho nesse sentido de conhecer essas ervas e as doenças através das quais elas são resolvidas com o uso dessas ervas. E vejam, esse é um saber praticado por homens e por mulheres que não precisaram ir à faculdade de medicina, à faculdade de farmácia para conhecer. Então, a sociedade, a universidade, como produtora de saber, ela não pode continuar de costas para esse saber, né? Então, é isso que, de certo modo, como nós discutimos ontem aqui na mesa com o Cunha Júnior e o Wilson, né? É a universidade como esse espaço de saber, de interlocução, de diálogo com a sociedade, no sentido de que a gente possa valorizar e tornar realmente o Brasil um país afro, né? A gente não apenas pronunciar, mas a gente vivenciar de que nós temos a matriz africana, né? E eu gosto de uma expressão lá do professor Cunha Júnior, de que nós negros, nós não contribuímos com a formação cultural do Brasil. Nós estamos presentes na formação cultural do Brasil e reinventando a África no Brasil, reinventando essa cultura brasileira, como vocês puderam muito bem ouvir aqui na fala das duas experiências, sobretudo combatendo essa intolerância. Porque ter sido sequestrado da África lá por volta do século XVI e deportado aqui no Brasil, e ainda hoje a gente tem nessas diversas regiões do Brasil terreiros de candomblé, terreiros de umbanda, essa é a maior prova da nossa resistência, da nossa capacidade de reinventar e de viver junto com outra, né? Uma sociedade que durante todo o seu processo histórico, como ainda hoje, ela tem dito não para a prática do candomblé, para a cultura de matriz africana. E nós, durante toda a nossa trajetória, estamos dizendo sim e fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Tá certo? Então, antes de a gente abrir para o debate, tem uma poetisa aqui de nome Elvia Calu, que vai declamar aqui um poema para nós, né? Porque fui convidada por Nazito. Esse é um trabalho que eu tenho, que foi feito em 88. Esse trabalho foi uma homenagem, em comemoração aos 100 anos de Zumbi. Uma associação de poetas e escritores que nós tínhamos aqui pediu para que abrir um concurso e eu aceitei o desafio e fiz um cordel.
E uma coisa que eu acho engraçado é que depois desses anos todinho, que esse cordel está escrito, aí a gente ainda vê as mesmas coisas acontecendo. Que podia mudar, a gente vem e discute, que é uma coisa que a gente quer, é que realmente seja mudado. Quando a gente discute, ela me lembrou aqui um fato como professora, passei dentro de uma sala de aula, enquanto eu tinha uma criança que era negra, e os outros diziam que ela fazia macumba. E eu me recorri do dicionário para mostrar também para eles o que era macumba. Porque a gente vê também essa discriminação na escola. Então, como meus cordéis são diferentes e tem sempre uma apresentação, eu vou ler integral. Desculpem que eu costumo declamar sem cordel, sem o livro, mas hoje já faz muito tempo que eu declamei, não dá. Eu tenho uma apresentação que eu digo: aproveitando a temática do ano da abolição, preparei esse trabalho com empenho e devoção, para levar aos brasileiros a minha reflexão. Um pouco do senso crítico que Deus Pai nos concedeu, para pois eu não sou egoísta, das coisas que Deus me deu, eu gosto de dividir com quem for amigo meu. Dedicatória. Dedicarei com amor a toda a associação de negros desse país, do litoral ao sertão, produtor do programa da nossa televisão. E aqui eu começo realmente o trabalho, aonde eu digo: qual de nós que não se lembra da nossa vida escolar, quando ouvimos a professora as histórias contar de tantos feitos heróicos para se comemorar? Começa o ano letivo, a 21 de abril, falavam de Tiradentes, moço forte e varonil, que morreu esquartejado para libertar o Brasil. A 22 se falava da nosso descobrimento, de portugueses que vieram enfrentando um forte vento. Foi vento ou foi tempestade para tão longe afastamento? Eu escutava as histórias e ficava a interrogação: como descobrir uma terra dentro de uma embarcação se ela era habitada? Não seria uma invasão? E chegava o mês de maio, vinha a nossa abolição. Aqui eu paro no assunto para discutir a questão se há 100 anos atrás libertaram o negro ou não. A versão que a escola conta é que a princesa Isabel, com sua pena de ouro, assinara no papel, arriscando até seu trono. Ô, princesinha fiel! Não fala das grandes lutas. Não fala das grandes lutas Não fala das grandes lutas que os negros enfrentaram, organizaram da união dos escravos, que junto compartilhava de ideias de liberdade nos quilombos que formaram. Da revolta que havia contra os grandes coronéis, que já não tinham mais força nem o poder dos anéis dos militares da corte para manter seus quartéis. Será que essa lei áurea, pela princesa assinada, libertou mesmo o escravo em data determinada, digna de um centenário, se por nós comemorada? Porque o negro ainda hoje porque o negro ainda sofre o peso da escravidão? Por acaso no país não há miscigenação? Qual brasileiro não tem sangue desse cidadão? Porém, na sociedade ele é escravo da cor. Se algum negro estuda, nunca chega a ser doutor. Ninguém acredita nele. Para branco não tem valor. Branco aqui eu botei entre aspas, porque nem todos pensam desse jeito. Se algum negro é gerente de grande empresarial, tratam-no como se fosse um trabalhador braçal. Há 100 anos aqui existe preconceito racial. Por isso é que deficiência de óculos. Por isso é que questionamos essa falsa abolição. Se o negro foi libertado por que discriminação? Será que a sociedade não os mantém no porão? No porão do preconceito, onde a discriminação nega a ele o direito de ser também um cidadão? Quem já viu um presidente negro nessa nação?
Na nossa universidade, quantos negros estudam lá? Na nossa rede bancária, quantos têm a trabalhar? E entre os governantes, quantos irão encontrar? É porque aos negros Deus negou-lhe a inteligência? Não lhe deu capacidade de assim, assumir a gerência do país ou de uma escola, ou um estado? Tenha santa paciência. A escola nos prepara para a discriminação. Nos nossos livros didáticos, cinema, televisão, passa para nós a ideia do negro na escravidão. Nos livros didáticos negro, aparecem em família. Não aparece em família. Em nenhuma data histórica a não ser naquele dia, assim mesmo acorrentado, dando a ideia de agonia. No cinema, ele aparece no papel de capataz. Tanto nos filmes antigos como nos filmes atuais, é essa a ideologia que o grande do negro faz. Na televisão, então, gamas de publicidade envenenam todo dia a nossa sociedade com ideias de preconceito e até desumanidade. A mulher negra aparece na nossa televisão vestida de lavadeira, vende marca de sabão. Em novela ela é doméstica, subordinada ao patrão. A criança é trombadinha, camelô de meio de rua, que dorme sempre ao relento, com a carne quase nua e o seu divertimento é a pelada na rua. Mas esse ano o negro está visitando a tela para dizer: somos livres. Até atriz de novela, qual será o preconceito de liberdade para ela? Qual será o conceito de liberdade para ela? A TV vem nos mostrando a mãe branca amamentando a uma criança negra, duas mãos se interlaçando para a nossa sociedade. Isso está adiantando? Porque na realidade se vai atrás de um emprego, se vai atrás de empregada, pelo fato de ser negra, ela é interpelada. Se é emprego para doméstica, a vaga foi completada. E agora, caro leitor, que fiz essa explanação, eu pergunto aos brasileiros: houve abolição ou não? E aos negros, vocês são livres? Acabou-se a abolição? Escravidão? Eu quero pedir desculpa a vocês, que eu acho-me péssima declamando, lendo. Mas como é um cordel que já faz um tempão que eu tinha declamado, inclusive, esse cordel aqui eu já declamei uma vez no Centro Cultural, ou no Museu de Arte, para também um Dia do Negro, e por não conhecimento meu, fizeram uma palestra sobre cordel e ele foi capa e foi lá na UFCG. Inclusive, a minha sobrinha roubou os cartazes para mim, porque nem sabia, eu sabia. Obrigada. E que não está sendo levado em consideração. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Bom dia a todos. Eu não gosto muito de microfone, mas é o jeito. Meu nome é Rizomar Santos, eu sou professora da UFCG, campus de Cajazeiras. E como professora, a minha preocupação vem muito na perspectiva de como formarmos professores para atuarmos em escolas nessa perspectiva da inclusão, da diversidade racial, étnica, da diversidade religiosa. Parabenizo também a mãe Lúcia, porque ela traz unidade interessante para a gente. Então, como formarmos professores diante da nossa ignorância? A ignorância que perpassa o nosso próprio conhecimento diante da religiosidade afro-brasileira, o poder dessa religiosidade frente ao nosso povo, às nossas comunidades. Uma pergunta, Pai José, Valina, desculpa, já nos traz um pouco essa preocupação do intercâmbio da lei dentro das escolas e da perspectiva de trazer esse resgate religioso. Aí eu perguntaria à mãe Lúcia também como está se dando esse intercâmbio do terreiro dela, se está havendo também o mesmo intercâmbio com as escolas, com os professores, nessa perspectiva
da implementação da Lei 10.639 e, como ela mesma afirmou, se nós estamos tratando de cultura e essa lei preeminentemente de cultura afro-brasileira, como é que ela trata dessa cultura, desse candomblé, dentro das escolas, em sua comunidade ou aqui no nosso estado? Estava aqui olhando, observando todo seu discurso e parabenizando. Primeiro, parabenizando porque eu acho que nesse momento histórico é importante se definir as coisas, né? Porque se definiu o candomblé como religião e essa definição não estava muito clara. Então foi do meu interesse ter vindo. Eu comecei a querer me aprofundar dentro desse conhecimento e foi interesse eu ter vindo. Eu não vim caravana, eu vim por conta própria para que eu pudesse ter um conhecimento mais profundo a respeito dessas questões e romper com os estereótipos, com os paradigmas que são criados e superar esses estereótipos e paradigmas. Quando você coloca a questão das igrejas neopentecostais, é uma realidade, até admirei a sua postura quando foi colocada, né, a questão da amarrada em nome de Jesus, e realmente são posturas intransigentes, intolerantes, mas a minha preocupação, até como a professora falou, no que diz respeito à questão também de não se negar, como se começa, para não se negar aquilo que existe também, dar espaço para essa diversidade. Porque às vezes a gente começa também a entrar no mundo e esse mundo fechar-se para outras realidades. Então, a visão multicultural é fundamental e precisa ser permeada em todos os espaços onde se faz educação, onde se estuda, onde se trabalha, enfim, em todos os espaços da sociedade. Eu começaria pelo pastor aqui. Que bom o senhor estar aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença. Quando o senhor questiona como seria essa inclusão, seria bom. Olha, lá em São Paulo tem o EICAPO. Parece que não lembro bem. Não é EICAPO. Acho que sim. Onde se tem preparando os jovens para entrar na universidade, tem lá o padre, tem o pastor, tem o babalorixá, tem o muçulmano, e naquele espaço não se tem discriminação. Então, por que naquele espaço não se tem a discriminação? Seria bom, não só naquele espaço, mas em todos os locais, não se ter essa discriminação por parte das igrejas não pentecostais. Então, são isso que a gente, questiona, porque o pastor, a gente gostaria também de conhecer, gostaríamos de ser também convidados em uma igreja lá, nós mostrarmos o que é a nossa religião. Não é coisa do demônio, não é coisa do diabo, como dizem, e sim procurar mostrar em qualquer local. Nós lá em Guarabira, em todas as ocasiões, nós não nos negamos a participar, está mostrando o que é a nossa religião. Sobre quando ela pergunta lá como fazer isso na escola, como, primeiro, capacitando mais o professor e também fazendo como o professor Valdeci está fazendo lá em Guarabira, levando a comunidade acadêmica até os terreiros, como foi na minha casa, como foi lá no Ilê Doiá, e fazendo ver, então teve pessoas lá, alunos que saíram naquele momento e disse assim, eu pensava que era outra coisa, eu não conhecia, eu falava do desconhecido. Então, a partir da hora que ele chegou lá, o professor mostrou
né, professor? E eles viram que não era aquilo que eles imaginavam. Então é dessa forma, professora, que a gente vai fazendo esse intercâmbio aí, levando cada vez mais as pessoas a conhecer os conhecidos, porque muitos falam daquilo que não conhecem, muitos falam que o ouvir dizer. O ouvir dizer é muito difícil quando você diz assim, ouvir dizer que isso é assim. Então você vai lá e conheça. Eu, quando estava iniciando a Igreja Universal do Reino de Deus, lá no bairro da Abolição, no Rio de Janeiro, era uma igreja pequenininha. Eu trabalhava em um jornal no Rio e fui fazer uma reportagem especial. Durante uma semana eu passei na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu saía da minha casa, chegava na igreja 6 horas da manhã e saía cerca de 9 horas da noite para ver todas as práticas que eram feitas na Igreja Universal. Então, hoje quando eu falo na Igreja Universal algumas coisas, eu sei algumas coisas que aconteceram lá, porque eu fui ver. Muito embora eu estava fazendo uma reportagem, mas eu estava também tomando conhecimento das práticas que era praticada na igreja. Então, é dessa forma que a gente vai levando o aluno para conhecer o terreiro, indo conhecer outras religiões. Assim você consegue diversificar. Tem uma entidade lá em Guarabira, que é a Comunidade Talita. Ela lida com meninas de rua. Então, essa comunidade Talita, quem toma conta é o padre Luiz Pescarmona. E nós vamos fazer uma visita lá a essa comunidade e a minha curiosidade, que já que é uma comunidade religiosa, aí a pergunta que eu quero fazer ao padre é: e se chegando uma negra aqui e que se determine sobre a religião dos orixás, qual a posição aqui da casa? O padre Luiz, como tem uma cabeça mais aberta um pouco, disse assim, me respondeu: eu não estou tratando de religião, estou tratando do ser humano. Então eu tenho que respeitar a qualquer um, seja lá a religião que for. Seria bom que todos pensassem dessa forma? Porque a partir da hora que você pensa respeitando o outro, respeitando o teu irmão, você também tem respeito. Então dessa forma é que se consegue as coisas, um respeitando ao outro. Então, quando eu via quando uma você falava aqui do hospital, quando eu entrei no hospital, eu também fui há poucos dias uma visita no presídio. Eu nunca tinha ido, infelizmente, nunca tinha ido ao presídio do Guarabira, e tinha alguém lá que eu tinha que falar com essa pessoa, mas cheguei lá e disse: tem que revistar. Eu falei: não, revistar não vou passar por revista, não por ter medo da revista, mas fazer meus direitos. Eu sou sacerdote e exijo que seja cumprido da mesma forma. O padre, quando chega aqui, você revista, não vai revistar, não. Então eu, como babalorixá também, eu vou, e não teve tanto igual a senhora de chamar o rádio, mas se fosse possível também eu faria, porque as pessoas de Oiá são quietas, mas quando vamos dizer assim, faz o barraco é total. Então eu ia fazer valer meus direitos, e entrei, conversei com uma pessoa e eles se prontificaram a qualquer tempo que pudesse. Na escola da minha filha, uns evangélicos lá disseram: a filha do catimbozeiro. E a minha filha: pai, estão dizendo que eu sou a filha do catimbozeiro, estão dizendo que eu sou a filha do... Se eles dizem, porque é o pai que manda, o pai que fica em casa, e a criança
não entendo essa coisa. Eu fiz reunir